Camila e Nicolas, vocês me ouvem? Vocês estão no mudo. Tem um botãozinho em algum lugar para vocês tirarem do mudo. Oi, bom dia. Sim, tô ouvindo Acho vocês. eu agora que estou no mudo aqui, peraí. Oi, fala de novo, Camila, desculpa. Oi, tô ouvindo você, sim. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Nicolas, me ouve? Ouço sim. Obrigada por ter conectado, Nico. Não, sem problemas. Pedro, você está no mudo. Todo mundo está entrando no mudo só porque a gente estava tendo algum barulho de fundo nas últimas ligações. Então, eu coloquei todo mundo no mudo e eu vou pedir para a gente manter os microfones em mudo toda vez que alguém estiver falando para não atrapalhar. Rodolfo, Laura e Pedro, vocês conseguem ouvir? Se vocês quiserem, deem um joinha. Pedro voltou. Rodolfo, olá. Você tá no mudo. Deixa eu tirar. Beleza, te ouço também. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo também. Tô acompanhando aqui junto com o trabalho. Tá trabalhando de casa? Tô. Ainda bem. Pois é, né? A gente tem que agradecer nessa hora por a gente ter essa oportunidade de trabalhar de casa. Obrigado aí pelo tópico. Estou bem interessado. Foi sugestão do Nicolas para mim, ele tá aqui embaixo. O Nicolas trabalha na área e aí sugeriram, vocês não querem falar sobre isso? Eu falei, claro que eu quero, né? Uma área que super me interessa. Vamos ter uma ideia com o Nicolas hoje. Vamos lá, deixa eu colocar meu vídeo aqui. Né? Opa, valeu. Pronto. Beleza. O Pedro caiu e voltou algumas vezes. Pedro, você tá ouvindo a gente? Ah, peraí, deixa eu tirar você do mundo. Tá ouvindo? Será que eu tô... Ah, não, agora a gente tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza, sim. Cadê? Onde que eu me vejo nesse programa? A gente tá te vendo com fundo laranja. Tô vendo aqui agora. Beleza. Vamos dar mais uns 2 minutinhos pro pessoal entrar e a gente começa. Só para vocês saberem, o Zoom tem um limite de 40 minutos. Como eu tô começando as calls 11h55, meio-dia e 35 ele vai cair na nossa cara sem avisar. E não é por falta de educação minha, é a limitação da ferramenta. Então, por favor, não leve quando cair a nossa. Você viu que o Microsoft abriu para a plataforma gratuitamente? O Teams, né? Por um mês eu vi. Eu não testei ainda. Eu tô gostando tanto do Zoom, para ser honesta, que eu tô com preguiça de testar o Teams. Mas talvez eu faça uns testes. Eu ainda não vi o Zoom só. Eu só vi o do WhatsApp e o Teams, né? Que a gente tá tendo aula pelo Teams. O WhatsApp, ele limita só em 4 pessoas, então ele não atende. E outra opção boa que a gente tinha era o Hangouts, mas a Laura falou que o Hangout só deixa 10 pessoas com câmera simultaneamente. E uma dessas calls que a gente teve, infelizmente, sobre seguro-desemprego, tinha quase 40 pessoas. Então a gente precisa ter... a ferramenta Zoom tá atendendo melhor por enquanto. O Teams, ele tem tipo assim... Ele tem um gerenciamento de câmera melhor, principalmente quando é muitas pessoas. Então, tipo, se alguém tá falando, ele mostra a pessoa que tá falando, entendeu? E ele vai rodando isso aí. Você pode mudar isso aqui, ó. Eu vi. Tem um botão chamado Speaker View. Aí ele vai ficar colocando quem tá falando em primeiro plano. Ou você clica na Gallery View e você vê todo mundo ao mesmo tempo. Tá. Vou me adaptar aqui. Não, daqui a pouco você já pega. Ele é bem facinho de usar. Bom, temos mais 2 pessoas conectando. Espera aí, tem alguém falando no chat. Recebi um hehe do Rodolfo. Beleza, Rodolfo, o chat tá funcionando. Jordana e Eric, que acabaram de chegar. Olá, estão show. Jordana, tu está aí, minha amiga? Estou! E Eric consegue ouvir a gente? Se você precisar, tira do mudo, que começa a ligação no mudo. A Alessandra tá ouvindo? Oi, gente. Olá. Deixa a Camila entrar. Eric tá ouvindo bem. Obrigada, Eric, por me confirmar aqui. Eu acho que a gente pode começar. Como eu comentei, a gente tem um tempinho um pouco limitado, então não quero perder muito tempo. Eu quero começar agradecendo o Nicolas por ter se colocado à disposição para tirar as nossas dúvidas sobre a área, explicar um pouquinho como é que funciona a área.
Nicolas Nada, vai me imagina. colocar numa enrascada logo de cara. Eu chamei o almoço de vamos falar sobre análise de dados. E a primeira pergunta que surgiu foi: Stella, análise de dados é a mesma coisa que data science? Stella, é a mesma coisa que data analyst? Falei, gente, eu chamo tudo de análise de dados, mas pode ser que eu esteja fora do padrão. Eu vou jogar essa pergunta para o Nicolas. Então, Nicolas, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. E, por favor, se você puder esclarecer qual é a área e quais são os termos da área, eu acho que é uma boa forma da gente começar. Não, beleza. A Laura já até tinha me brifado já dessa pergunta, né? Inclusive. Já sabia, né? Sabia, já deu para pensar um pouquinho. Na verdade, não existe uma linha que divida... bom, na verdade, dando um passo atrás, né? Na verdade, análise de dados ou não em português, se for traduzir para inglês, data analysis. E aí, data analysis eu acho que é mais a categoria de atividades que você pode usar, que vai desde a extração de dados, que passa pela limpeza de dados, e aí qualquer tipo de visualização dos dados, qualquer tipo de modelagem quantitativa, que aí entra modelos de machine learning, por exemplo, e apresentação desses insights para os clientes, entre aspas, né? Isso tudo é o processo de análise de dados, né? Na minha visão. Aí você tem as roles, né? As funções, digamos assim, que podem existir dentro da empresa, que você vai fazer análise de dados. Então, basicamente, digamos assim, aí muita gente pergunta, né? Existe o Data Analyst, existe o Data Scientist. E, na verdade, de novo, não existe uma linha que divida os dois, as atividades são muito parecidas, mas, no geral, o Data Analyst seria uma posição mais júnior e o Data Scientist seria uma posição mais sênior, e, normalmente, Data Scientists, eles têm, no mínimo, mestrado em estatística ou matemática ou engenharia da computação, alguma coisa assim, mas nada que você não é um impeditivo, entendeu? Porque a demanda de fato para essa função é bem alta, então muita empresa está contratando gente que aprendeu por si própria mesmo, né? Que não tem um mestrado em matemática ou coisa assim. Mas normalmente os data scientists mais tops, assim, digamos, de Google, Amazon, eles são caras que têm PhD em estatística, digamos assim. Sim. Então, só para voltar, o data analyst seria algo mais júnior, assim, mas o escopo é bem parecido. Uhum. Não existe algo que divida. Não existe o quê? Desculpa? Não existe algo que divida, né? Não existe uma linha que divida. Os dois E você quer contar um pouquinho de como é que foi a sua carreira até aqui? Como é que você chegou nessa área? Claro. Bom, no Brasil eu trabalhava na Votorantim também. E a minha função era supervisor de inteligência de mercado, né? Então, eu já fazia muita análise de dados, né? Mas uma escala muito menor. E por escala, eu digo tamanho mesmo das bases de dados, né? Então, eram níveis de tamanhos de databases que cabiam em Excel. Então, não era Big Data, não era nada disso. Então, era mais análise de vendas mesmo, né? Então, até as técnicas que eram necessárias para fazer esse tipo de análise são técnicas mais, digamos assim, rudimentares, né? Então, estou chamando Excel mais de rudimentar agora, apesar de que é algo que é muito importante ainda na indústria. Mas aí, se eu puder falar que eu fiz algum tipo de transição, foi de fato quando eu vim para o Canadá aqui, eu comecei a trabalhar mais com modelagem quantitativa, que foi meu primeiro emprego aqui no Canadá. E foi numa agência de mídia, né? PhD Mídia. Então, basicamente a minha missão era tentar entender o impacto de mídia nas vendas dos nossos clientes. E para isso a gente usava modelos desde estatística tradicional, como regressão linear, até modelos de machine learning para ter melhores previsões de vendas, né, para os nossos clientes do futuro, que é algo que eles valorizavam também. Então, isso foi algo que eu tive que aprender do zero mesmo, né? Então, se eu tive alguma transição, com certeza foi essa, digamos assim, de umas técnicas, entre aspas, como eu mencionei antes, mais rudimentares, como o Excel, para técnicas um pouco mais avançadas de análise de dados, como machine learning. E aí, sinceramente, eu aprendi, tudo pelo Google mesmo, assim, cara. Não fiz nenhum curso online, apesar de que você tem ótimas opções aí, mas acabei não fazendo nada. Eu gosto muito de, pessoalmente, né, definir uma tarefa. Uhum. Então, por exemplo, assim, vou definir que eu quero ter a melhor previsão de vendas possível para alguma coisa.
Então, eu vou atrás de como fazer essa tarefa jogando no Google. Assim, é assim que eu aprendo pessoalmente. Sim. Enfim, aí depois fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses na PHD Media, né, fazendo essa análise de impacto de mídia nas vendas dos nossos clientes. E aí teve uma mulher que trabalhava comigo na PHD que ela acabou indo para a Meridian, e aí ela acabou me trazendo para a Meridian, né, Meridian Credit Union, que basicamente é uma credit union, mas atua como um banco de varejo normal, né? Então oferece checking account, conta corrente, savings account, né? Todos os produtos normais, mortgage e tudo mais. E aí a minha missão lá era um pouco mais relacionada a website traffic analytics. Então, fazer análise desde quantas pessoas estão indo no website da Meridian, até se elas estão aplicando para mortgage e no funil de vendas, no funil da aplicação da mortgage, onde que eles estão caindo mais, onde eles estão dropping off mais. E aí dar recomendações, né? Talvez essa página aqui do processo de aplicação para mortgage talvez possa ser melhorada, né? Então, a gente dá essas recomendações. E aí, a esse ponto, não tem muita sofisticação em termos de análise de dados, né? Então, em termos de ferramentas, a gente usa Google Analytics, que acho que muita gente deve conhecer. E aí, para fazer visualização desses dados para ajudar na análise, a gente usa Data Studio, que basicamente tem uma integração direta do Google Analytics com o Data Studio, então é muito fácil de criar esses dashboards. Mas a parte mais interessante que eu tenho feito, que não estava nem, na verdade, no escopo do meu trabalho na Meridian, mas é algo que eu gosto muito, 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 é fazer automação. Então, tem muito processo, tinha muito processo manual na Meridian, não só na área que eu trabalho, mas como outras áreas também, que, tinha uma oportunidade enorme de automatizar. Então, desde dado que tu recebe por e-mail, dado que, sei lá, tá em um third party dashboard, que as pessoas tinham que ir lá manualmente extrair esses dados e aí mandar para um outro dashboard todo dia. Aí eu comecei a aprender Python, né, para aprender a fazer essa automação. Então chegou no nível que eu estou fazendo um trabalho que é um pouco até de developer, até porque existem umas libraries, né, que são... E aí como é que Python, né, é estruturado, né? Python é a linguagem, né, dando um passo atrás. Python é a linguagem de programação, então assim como português e inglês, Python é uma língua, nada mais do que isso. Uhum. E aí você tem diferentes libraries, que são como se fossem pacotes de funções que têm determinados intuitos diferentes. Então, por exemplo, para limpar dados, existe uma library chamada Pandas, que é bem famosa aí. E aí uma das que eu tenho usado bastante, que é para automatizar a extração de dados em browser, né? Então, é chamada Selenium. Então, basicamente, a gente cria um bot que vai no website, extrai esses dados para você e pode limpar dado também, fazer qualquer tipo de limpeza de dados e manda para o dashboard que a gente quer visualizar. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante também, que para mim é o que eu mais gosto de fazer. Ô, Nicolas, posso fazer uma pergunta? Claro, Pedro. Você falou dessa técnica que você está usando de web scraping. Eu estou fazendo algo similar aqui, onde eu estou fazendo um voluntariado. A questão é legal isso? Cara, legal que você diz se isso é dentro da lei? Porque tem um copyright, né? Tipo, de você, pegar os dados de um outro site, entendeu? Através de um browser, que você está fazendo uma request normal. Eu fiquei meio preocupado quando eu comecei a fazer isso. Então, assim, era uma coisa até que eu queria saber, assim, só de curiosidade mesmo, não criticando. Na verdade, uma curiosidade minha. Cara, esses dados, tudo que a gente faz web scraping não é exatamente web scraping, né? Isso que eu mencionei, mas poderia ser feito web scraping também. E são todos dados que são publicly available, né? Qualquer pessoa que for entrar no website. Então, um dos motivos talvez que a gente faria web scraping, que a gente não está fazendo agora, seria para coletar as rates dos concorrentes, né? Então, sei lá, poderia criar um bot que vai no site do TD e aí vai coletar quanto que eles estão pagando para savings account, por exemplo, digamos assim. E rodaria isso do dia e teria uma time series desses dados. Algo que poderia ser feito. Cara, eu entendo que esses dados são disponíveis publicamente. Qualquer pessoa que vá lá, não é um secured site, sabe? É o public site deles, então eu não vejo problema. Sinceramente,
não sei aspectos legais, cara, a minha visão é que não tem problema. Talvez Não, algum tudo bem. advogado vá chegar para mim e vai falar assim, pô, tem problema, entendeu? Mas eu não sei, na minha opinião, não existe agora. E ninguém da Meridian falou. Eu só botei ali no chat, a gente faz na Canadian Tire, é prática comum, super recomendada, de novo, são dados publicamente available, em vez de eu pegar um estagiário e manualmente pegar, ia tomar várias horas, a gente automatiza. Não, legal. So far, eu acho que não tem nenhum legal infringement, because a empresa inteira incentiva isso. Entendi. Não, beleza, obrigado. Pode ficar tranquilo aí, cara, eu acho que... Eu acho que não cai nenhum problema aí para você, não. Inclusive, é muito fácil encontrar informação de como fazer com Python isso, então eu acho que não deve ter nenhuma implicação legal. Não. Na verdade, pelo que ele estava falando, é tipo bem parecido. Eu também estou usando Selenium, é muito fácil você fazer com Python essa parte de automatização. Deixa eu aproveitar que a gente está com algumas perguntas. Para o pessoal que está online, a gente está com 16 pessoas. Tem um botãozinho aqui embaixo de levantar a mão, na verdade, de dar joinha e tal. Quantas pessoas já estão na área? Quantas pessoas trabalham com análise de dados em alguma das frentes? A Alessandra também. Alessandra, você quer contar um pouquinho como é que está sendo a sua experiência? Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir no microfone, porque o microfone está bem ruim. Não, tá ótimo. Tá conseguindo ouvir bem? Sim. Não, na realidade eu não tô, assim, eu estava trabalhando, agora o contrato acabou, mas o que a gente estava fazendo era limpeza de dados. Então, assim, a gente estava usando Python, Pandas, Matplotlib às vezes para plotar algumas coisas, mas mais para essa coisa de, putz, recebe dado de um monte de fonte, que nem o Nicolas estava falando. E-mail, planilha, banco de dados, junta tudo, limpa, processa e dá para o usuário ver. Então, o que a gente estava usando era Pandas, o Python simples e o Jupyter Notebook para mostrar as coisas, né, para a galera. E falando de Selenium, scraping, essas coisas, também estava fazendo voluntariado. E o que os caras pedem muito é isso, tipo, o consumo de APIs. Então, sei lá, era um problema, o cara tinha um projeto de pegar informação de um site específico, que era o que interessava para ele, de notícia, e juntar isso dentro de um racional que ele queria para espalhar isso para os clientes. Então, ele tinha na ponta os clientes, da base de dados dele, e na outra ponta a gente interessado de consumir esse serviço. Então, ele ficava o tempo inteiro rodando um robozinho para pegar a informação desse site específico, mas a gente estava usando, no começo a gente estava usando scraping também, mas era Beautiful Soup que a gente estava usando para fazer. E aí depois a gente conseguiu consumir a API desses caras. Então, ficou muito mais fácil, né? Porque era um negócio bem mais direcionado. É isso, as duas experiências assim de análise de dados que eu tive foram essas duas aqui já no Canadá. Legal, tu não fazia isso no Brasil, então? Não fazia isso lá no Brasil. No Brasil eu trabalhava em banco e era tipo, essas linguagens mais... o meu background é software, né? Análise de sistemas. Então, trabalhava fazendo modelagem de banco, essas coisas, mas de análise de dados eu vim começar a fazer aqui, porque eu estou fazendo, aliás, está no fim também, acaba esse mês. Estou fazendo na Universidade de Toronto um bootcamp de análise de dados. Então, os caras ensinam todas essas técnicas, né, de web scraping, JavaScript, de HTML, essas coisas para você montar uma página, apresentação, Tableau, enfim. Eu ia só trazer uma pergunta que eu acho que o Nico recebe, talvez tu também receba muito, Alessandra, para quem mais estiver vendo. Tem muita gente que não está hoje em Data, que faz outra coisa não relacionada, e como a área está bem quente, vamos dizer assim, o pessoal está pensando em transicionar. E tempo de quarentena, muito recurso online, gratuito, curso. Qual é o tipo de skill? O que vocês acham que faz uma boa pessoa de Data? Por onde começar? Eu acho que Data é uma área interessante, mas não é para todo mundo. Então, que nem o Nicolas estava falando, assim, de análise é diferente de quem está trabalhando, acho que com engenharia.
eu vejo assim, eu tô há pouco tempo, né? Também estou estudando a área, acho que o Nicolas depois tem mais experiência, ele pode responder talvez melhor. Mas o que eu estou percebendo é assim, você analisar um dado, você pegar a informação e fazer sentido com esse dado, normalmente você precisa um pouco mais de conhecimento da área específica mesmo, você nem precisa tanto de TI. Então, sei lá, você é de uma área financeira, você consegue olhar o dado e fazer sentido, criar algum sentido para aquela informação. Então, você já tem um background de conhecimento da área e você usa o dado para ajudar você a tomar alguma decisão, a entender o que está acontecendo. E aí, do outro lado, tem as pessoas que ficam fazendo, igual o Nicolas estava falando, putz, preciso automatizar alguma tarefa que é manual. Putz, o cara todo dia tem que abrir um site, olhar o que está acontecendo, colocar numa planilha. Tem várias ferramentas que conseguem fazer isso, que conseguem ajudar a fazer isso. E vários cursos online, inclusive gratuitos, tem um monte agora, depois eu até posso passar a lista, que tem na Coursera, tem na Harvard, tem na edX, tem na Udemy, enfim, tem uma série de cursos que você pode fazer usando essas linguagens, tipo Python orientada à análise de dados, que é o que a grande maioria quando você vai ver job description, o que eles pedem é isso, né? É você olhar, você conseguir usar Python para fazer basicamente esse tratamento, digamos assim, de dados. Né? Não sei se responde a pergunta ou se o Nicolas pode ajudar a responder, porque era uma pergunta também que eu tenho. O que é que está sendo mais valorizado no mercado nesse momento em termos de ferramenta? É Python mesmo? Tem alguma outra coisa? É Tableau para visualização? É Jupyter Notebook? Que tipo de library o pessoal tá, tipo, putz, vi no seu currículo e interessa para chamar para uma conversa, entendeu? Eu já fiz essa pergunta para tanta gente, Alessandra, e cada pessoa me responde uma coisa diferente. E é legal porque na internet você acha informação sobre todas, mas é difícil achar para qual ramo a gente vai, né? Nicolas, você quer falar de ferramenta? Não, eu tenho uma opinião um pouco específica sobre essa pergunta da Laura, assim, que eu concordo com tudo que a Alessandra falou, né, mas a minha opinião específica é que eu tive uma experiência nesse meu primeiro emprego aqui no Canadá, né, que a gente estava contratando um entry level, né, para me ajudar nessa modelagem, né, de dados. E aí entry level, obviamente, agência de mídia, paga muito mal, então a gente tinha que contratar gente recém saída de faculdade mesmo, né? Então não dava para esperar que a pessoa sabia Python avançado, que a pessoa sabia usar todas as ferramentas de visualização de dados, não dava para esperar isso. Então, na verdade, o que foi meu foco mais em entrevistas foi identificar se a pessoa tinha pensamento lógico, entendeu? E aí acabou que, sinceramente, eu não olhei nem para qual era a graduação da pessoa, mas acabou que a gente contratou uma pessoa que se formada em matemática na UFT. Enfim, a questão não é que ela era formada em matemática, sinceramente eu não estava me importando com isso, mas essa pessoa me demonstrou que ela tinha um pensamento lógico muito bom. Então, por exemplo, a gente deu um testezinho em Excel para todos os candidatos. A gente não esperava que os candidatos resolvessem as 5 questões em 10 minutos, que era o que a gente estava pedindo. Mas a maneira como essa candidata que a gente acabou contratando desenvolveu uma das questões específicas, que era basicamente fazer um if statement, ela desenvolveu muito bem. O if statement basicamente é um problema de lógica que você tem que resolver. E é isso que foi que a gente decidiu contratar essa pessoa. E como essa pessoa ela tinha esse pensamento lógico tão apurado, tão bom, ela aprendeu tudo muito rapidamente. Então, o meu pensamento é que treina lógica, entendeu? Faz uns cursinhos aí de matemática que ajuda também a você entender lógica. Esse para mim seria o primeiro ponto. Se eu fosse a pessoa contratando para essa posição, né? É o que eu olharia. E as ferramentas, Nico? Não, ferramentas, cara, sinceramente, se você quiser estar um pouco mais avançado nisso, SQL você precisa saber para extrair os dados, sim, mandatório. Mas SQL, assim, você não precisa saber mexer e manipular a base de dados, você só precisa saber extrair dados. Então, você só precisa saber o select statement, né?
E aí as variações, né? Como merge tables, como você junta duas tables usando select, como você filtra a tua query para só extrair de fato os dados que você precisa, esse tipo de coisa. Isso para extrair dados, e aí para limpar dados você pode aprender Pandas ou algum outro software. O problema de softwares pagos, então um exemplo aí, Alteryx, é que nem todas as empresas vão ter, né? Porque o software é pago. Então, uma boa para que vai servir mais para o geral é aprender Python mesmo, né? Seria essa library Pandas. Uhum. E aí temos de modelagem também, né? Eu iria para a mesma linha. Existem softwares no SaaS que muitos bancos usam, né? Que você pode fazer modelo de machine learning. Mas, de novo, é pago e é bem caro. Então, não vão ser todas as empresas que vão querer, Sim. que vão ter. Então, aprende Pandas também, scikit-learn, por exemplo, outras libraries também que fazem modelagem. Enfim. A gente está com um comentário aqui no chat. Deixa eu só subir um pouquinho para ver quem foi. Thiago Rocha. Galera, estou aprendendo sozinho Python, muito interessante. Sobre o web scraping, vi que você pode checar se a página permite ou não da seguinte forma. Coloque o nome do site e o final / robots.txt, né? Text. Por exemplo, google.com/robots.txt. Legal, eu não conhecia isso. Obrigada, Thiago. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Tem muita gente que está quietinha ouvindo e eu não sei qual a experiência de vocês na área. Vocês querem falar um pouquinho se vocês são novatos na área, se vocês estão querendo transicionar ou se você já tem experiência para dividir com o pessoal que está na call? Alguém quer falar? Tem que abrir o microfone, gente. A maioria de vocês está no mudo. Se alguém estiver tentando falar, clica no botãozinho para tirar do mudo primeiro. Não? Tá todo mundo tímido? Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Na verdade, eu sou administrador, tenho alguma experiência com a parte de elaboração de relatórios, BIs diferentes, mas eu não tenho uma formação técnica de Python. Já estudei lógica de programação anteriormente, tenho algum conhecimento de um pouco de linguagem HTML também, mas eu não sou técnico o suficiente para trabalhar com essa área de análise de dados, como eu percebo que o mercado aqui no Canadá exige. Vocês teriam alguma dica, alguma sugestão para me dar? Como eu poderia trabalhar mais com isso, voltado mais para a área de entender os relatórios e gerar ações em cima disso, que é o que eu tenho mais experiência. Eu acho que primeiramente, assim, você tem que... Eu acho que o teu mindset tem que ser que você pode, cara. Eu acho que totalmente você pode trabalhar na área mais técnica de análise de dados. Eu acho que primeiro de fato, incorporar isso, cara. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Eu também era, igual na Votorantim no Brasil, fazia mais relatório mesmo, né, na área de vendas. Não fazia nada de programação, basicamente. E aí, acaba que chegou aqui, né, fiz minha primeira entrevista para essa agência de mídia. Aí o meu diretor, ele viu transferable skills, né? De novo, pensamento lógico. Provavelmente a mesma maneira que eu entrevistei essa pessoa entry level que ia me ajudar, provavelmente esse meu diretor também me entrevistou da mesma maneira. E sinceramente é aceitar entry level, assim, que você vai aprender, entendeu? Eu entrei como entry level também, posição bem abaixo do que eu tinha no Brasil, porque eu sei que era algo novo, era algo que ia exigir mais uns skills que talvez no momento não tivesse, e teria uma curva de aprendizado ali que talvez nos primeiros, sei lá, 3 meses eu não ia entregar muita coisa, né, em termos de resultado. Eu acho que, de novo, assim, é o mindset de você achar que você pode mesmo e chegar na entrevista e você falar com propriedade as coisas, os relatórios, por exemplo, que você fazia no Brasil, como que você usava para automatizar, o que você usava para automatizar esses relatórios, mesmo que seja em Excel. E essas coisas impressionam também o pessoal aqui no Canadá, né? De uma maneira geral, o canadense, quando vai para uma entrevista, ele tem um poder de se valorizar muito as coisas que ele fez no passado, né? E esse é um pouco o que a gente precisa fazer também, assim, ter um mindset muito positivo e falar assim, pô, a gente é muito bom mesmo, cara. O que a gente fez era muito, muito sofisticado, por mais que não fosse, mas você tem que saber se vender, entendeu? E não é diferente na área de análise de dados também, se tu quiser um emprego, cara, nessa área. É a minha opinião. Pode falar. Não, eu ia só falar que o Nico, no Brasil, ele era supervisor de inteligência de mercado. Esse era o cargo dele, tinha 4 pessoas embaixo dele, trabalhava com Excel. Quando ele estudou o mercado aqui,
ele viu que era melhor renomear para Data Analyst essa posição e não mencionar que ele tinha um time embaixo. Focar nas coisas que a área de Data pede aqui. E aí ele contou essa história dos reports, que eles faziam tudo. Deve ser exatamente teu caso, Felipe. E ele renomeou a vaga e as funções e contou essa história na entrevista. Eu queria só adicionar também, eu tenho estudado muito, eu gosto muito da área de Data, e uma coisa que tanto meus professores, eu estou fazendo um curso na UFT, quanto eu tenho visto online, é que as empresas estão preferindo contratar gente que conhece o negócio, porque é relativamente fácil aprender dados, na análise de dados. Então, se você já tem esse conhecimento do negócio, também vale a pena você enfatizar tudo que você sabe do negócio e as suas skills de data. Eu acho que você continua focando na área de negócio que você tem o conhecimento, porque os mercados, todas as carreiras estão evoluindo para isso. Não é uma coisa que você consegue falar, olha, eu faço só isso e não mexo com data. Data hoje em dia está em todos os lugares, né? Então, não deixa de usar as suas skills que você já tem para procurar a sua data. Mescla as duas coisas e procura data no campo que você tem experiência. Beleza, obrigado pelas dicas aí, gente. Só comentando um pouquinho mais, eu também tenho uma experiência parecida com a do Nicolas, aparentemente. Tive carros de supervisão de vendas durante muito tempo. E acho que talvez seja isso mesmo. O segredo seja como divulgar isso, como vender, né, essas skills que eu tenho hoje de uma forma que o mercado aqui vai entender. E eu acho que talvez traduzir isso para análise de vendas como dar análise seja mais interessante aqui. E uma dificuldade que eu tenho, né, em cima disso de mercados é porque eu tive experiência em vários mercados. Trabalhei com telecomunicações muito tempo, trabalhei em indústria também, como o Nicolas trabalhou na Votorantim, trabalhei numa outra fábrica de cimentos no Brasil também. E talvez essa identidade de mercado para mim falta um pouco, né? Entendi. Bom, vamos abrir para mais perguntas. Alguém mais quer tirar alguma dúvida agora? Aproveitar que tem algumas pessoas já na área para entender como entra na área ou então pedir alguma dica. Eu tenho uma, na verdade. Olha, né? A questão eu queria saber se vocês têm alguma dica, assim, tipo de curso ou alguma coisa que validasse, tipo, toda essa experiência. Durante a faculdade eu tenho mexido bastante com machine learning e eu tenho aprofundado nessa área, aplicando para isso. Só que sempre quando eu vou passar para o currículo eu tenho essa dificuldade, assim, tipo, de validar essa minha experiência por causa que, de certa forma, foi universitária e não profissional, entendeu? Então, assim, se vocês tiverem alguma dica, assim, do que pode ser, como ser transcrito, como ser transformada essa experiência, para que seja validado algum tipo de certificação, não sei, como que isso poderia ser posicionado no mercado de forma à validação disso? Eu acho que como a Alessandra tinha mencionado, existem diversos cursos online, né, nessas plataformas aí mais conhecidas já. Na minha opinião, algo que é ainda mais valorizado pelo mercado do que esses cursos online é você ter um portfólio de projetos de data que tu fez por você mesmo, entendeu? E aí você coloca no GitHub, né? Provavelmente você é familiar com isso. Então, digamos assim, né? Existe o arquiteto, por exemplo. O arquiteto ele tem que ter o portfólio dele de projetos que ele fez, né? Então, o Data Science vai ser a mesma coisa, né? Só que o teu portfólio vai ser online, né? Vai ser num site que hosta esse tipo de coisa, que é o GitHub. Então, sei lá, tenta pegar, tipo, sei lá, dados public available, StatScan, alguma coisa assim, e começa a fazer uns projetinhos por você mesmo, né? Tenta descobrir a resposta de alguma pergunta, né? Será que, os casos de Covid-19 estão correlacionados com, sei lá, as vendas de escova de dente, sei lá, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, então posso fortalecer meu Git, assim, que as empresas olham também para a parte de código ali e tudo mais. Olha Sim, muito. coloca no teu resumê isso e no teu LinkedIn também. Certo. Eu tive recentemente uma experiência exatamente essa. Assim, a galera do Bootcamp, eles falam muito disso. Eu disse, vamos fazer. Tem um monte de projeto que a gente tem que entregar ao longo do curso, e todos eles estão postados no Git. E várias empresas, assim, eles falam isso, e eu já passei por essa experiência do cara pedir para olhar o teu código. Uhum. Você ter um portfólio no Git, publicado no GitHub, assim, explicadinho, todo documentado, do que você conseguiu fazer em termos de projeto, não necessariamente real, sei lá, você pega Kaggle, alguma coisa assim, e
e resolve, Uhum. os caras gostam muito de ver. Eu ia mencionar justamente o Kaggle. Para quem não conhece, o Kaggle é um site que posta desafios relacionados à Data. Então, se você não tiver uma ideia própria de correlacionar o COVID com vendas de escovas de dente e quiser alguém sugerindo projetos, eles têm bases de dados disponíveis e eles têm projetos disponíveis. E as pessoas podem trabalhar em conjunto ou podem trabalhar de forma singular. E alguns deles têm até prêmios. Então, algumas empresas postam os desafios lá falando, eu tenho esses dados, eu tenho esse problema, quem conseguir resolver o problema vai ganhar esse valor de dinheiro. Então, pode ser uma oportunidade também para conseguir mostrar o quanto você é familiar, né, confortável trabalhando com alguns desses projetos. E essa skill tu também pode usar para criar a tua própria vaga de volunteer. O mercado de volunteer tem as vagas postadas, eu botei ali os sites, mas tu pode criar. Por exemplo, vamos dizer, eu amo animais, eu vou olhar o Human Society e eu posso pegar em dados public available para tentar understand onde as pessoas mais têm pets e qual é a distância dos abrigos e daí fazer um tipo de análise e proativamente mandar para a organização, olha, fez análise aí, tem oportunidade de pessoas que podem ser temporariamente host animais, tipo, proativamente pegar esse data e divulgar para essas non-for-profits e te oferecer teu serviço como data analyst, criar a tua vaga de voluntário. Exato. Bom, pessoal, deixa eu só avisar, como eu avisei alguns de vocês, daqui a 3 minutos essa ligação vai cair. Hoje, pela primeira vez, a gente está gravando a ligação. Nicolas, se você não tiver nenhuma objeção, eu gostaria de postar. Tranquilo. Todos os outros não têm essa opção, porque vocês apertaram lá falando que vocês estavam de acordo na hora que vocês entraram. Eu vou postar essa call lá no Facebook e no mesmo post que estava o anúncio, eu vou colocar todos os links que a Laura, os comentários e os links que a Laura e o Thiago postaram no nosso chat. E o que vocês tiverem de dicas, que vocês lembrarem depois da call, também postem lá para a gente ter um repositório. Beleza? A gente tem 3 minutos antes de desconectar, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta ou algum comentário. Camila. Oh, sorry. Não? Ai, gente, desculpa, é que agora que eu tô conseguindo ver todos, queria agradecer, porque na verdade a gente tá tentando mudar aqui talvez a carreira, né? Então, eu, Jordana, a gente tá olhando outras coisas, queria agradecer a oportunidade. E o site de vocês também, apesar de vocês terem falado algumas coisas meio técnicas que eu fiquei meio boiando, mas eu acho que foi importante para a gente ter uma noção assim de como é o mercado e sempre é tempo de aprender. Então acho que legal as dicas de site aí que vocês vão passar para gente. Sim. A parte que vocês ficaram boiando provavelmente foi na parte que a gente começou a falar dos pacotes usados no Python, porque eles têm nomes meio esquisitos. É a linguagem mais técnica, né? Mas achei legal essa questão de vocês colocarem do conhecimento que a gente tem na nossa área específica, como aplicar isso em data, né? É bem importante. E tem um site que eu adoro do Coursera, que eu indico para todo mundo que não é técnico, que se chama Python for Everybody. Ele está no Coursera e ele tem um site específico, é da Universidade de Michigan e ele é gratuito. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Python, eu vou postar esse link também lá, porque ele é um curso gostosinho de fazer, sabe? Legal. Agora que a gente está de quarentena, é importante. Exato. Então, beleza, gente. A gente vai cair em 1 minuto. Eu vou me despedir para não ficar grosseira, porque já desligou algumas vezes na cara de todo mundo. Então, obrigada a todos por terem entrado hoje. Eu vou postar o link lá no Facebook. Fiquem à vontade para continuar a conversa por lá. Beleza. Tá, obrigada, Nicolas. Obrigada demais por ter conectado e por ter ajudado tanta gente. Nada, imagina. Valeu. Bom almoço para todos. Bom dia e bom fim de dia. Boa quarentena. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. E uma palestrante.